Fala aí, meus consagrados, aqui é o Rafa Ratier, do Responde Aí. E hoje a gente vai bater um papo sobre derivada de funções inversas trigonométricas. E vamos bater esse papo com esse sorrisinho aqui. Vamos lá então. Bom, vamos primeiro lembrar como é que funciona uma derivada de uma função inversa, né? A gente viu essa formulinha quando a gente conversou sobre derivada de função inversa. A derivada da função em x é igual a 1 sobre a função inversa. Por isso que ela está em y, beleza? E aí a gente tem um exemplinho bem fácil, só para a gente dar uma refrescada na memória. O que se a gente usar y igual a f de x, igual a ln de x, opa, na hora de inverter esse maluco aqui, a gente vai ter que x é igual a f de y, que é igual a e de y. Opa, se eu derivar isso aqui, eu vou ter a mesma coisa, né? F de y é igual a e de y. Show de bola, aí a gente tira isso aqui de letra se a gente usar essa fórmula. A derivada do ln de x, né? Vai ser 1 sobre e de y, que é isso aqui. O y é o próprio ln de x. Isso aqui nada mais é do que o próprio 1 sobre x. E é assim que a gente faz para achar uma derivada inversa. Mas beleza, esse aqui é o ln, fazer essas continhas a gente fez até bem rápido. E se essa função aqui que eu quisesse fosse uma função inversa trigonométrica? Ou seja, se fosse um arco seno, um arco cosseno, como que a gente iria calcular a função inversa nesses casos aqui? Arco seno de x, arco cosseno de x, arco tangente de x. Bom, vamos ver, né? Bom, vamos usar de exemplo aqui esse primeiro, arco cosseno, beleza? Então vamos tentar aí calcular a derivada de arcosseno de x. E aí eu vou trazer vários recortes para a gente brincar aqui. Primeiro eu vou deixar a formulinha da derivada inversa aqui no cantinho. E vamos lá. Se aqui eu estou falando que o y', que é a derivada, é arcosseno de x, é a mesma coisa que dizer isso aqui, certo? Isso aqui foi antes de derivar, a função estava assim. Bem, o arcosseno é a função inversa, tá, do seno. Mas, para poder ficar bem claro, eu vou escrever o inverso do arcosseno, que é o próprio seno. Então, trazendo outro recorte aqui, temos isso aqui. Opa, não tem algumas coisas aqui que a gente já pode ver na fórmula? Olha só, f' de x, arcosseno' de x. Então a gente já sabe quem é esse cara aqui. Agora, esse aqui é a função inversa desse aqui, que é o próprio fy de seno. Só que é derivada disso. Então, pô, vou derivar aqui e aqui. O que eu vou obter? Na hora de derivar, eu vou obter isso aqui. X' igual a f', que é seno y de linha. E aí, o que a gente vai precisar fazer é derivar, em relação a y, o seno de y. Quem é a derivada de seno? Isso mesmo, derivada de cosseno. Então, daqui, a gente vai tirar que arcosseno de x', né, a derivada de arcosseno, é 1 sobre cosseno de y. Mas, opa, tem alguma coisa estranha aqui, não é? A derivada de arcosseno de x é igual a 1 sobre cosseno de y, o quê? Isso aqui é um y, cara. Tá doidão, Rafa? O que a gente faz agora, né? Tem um y, a gente tem que tirar esse y daqui. Então, vamos tentar tirar esse y daqui. E para isso a gente vai usar uma relação trigonométrica bem clássica, que a essa altura a gente já deve estar careca de saber, que é o nosso querido seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Opa, aí sim. Eu tenho cosseno aqui, não tem? Show de bola. Então eu vou deixar isso aqui explícito. Vou jogar o seno de y para o outro lado. Cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos seno ao quadrado de y. E opa, vou fazer agora a raiz. Caraca, Rafael, mas você resolveu o problema? Eu ainda tenho y, né? Eu estou escrevendo cosseno de y como uma coisa de y. É, mas a gente vai conseguir sair disso se a gente lembrar do seguinte. Se a gente lembrar desse recorte aqui, aí sim a gente consegue jogar um x aqui dentro. Eu tenho seno ao quadrado aqui. Eu tenho seno aqui. Pô, seno ao quadrado de y é x ao quadrado. Então a gente acha sim uma expressão para cosseno de y em função de x, galera. E aí agora vai fazer mais sentido, é só a gente substituir. O que era antes 1 sobre cosseno de y
vai virar 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E tá aí, a gente conseguiu agora derivar a cosseno de x e dessa vez a gente resolveu uma função de x mesmo, ao invés de um yzinho pendurado aqui. Mas, Rafael, e se eu quisesse fazer arco tangente? E se eu quisesse fazer arco cosseno? E se eu quisesse fazer arco cossecante? Bem, ia ser a mesma metodologia, né? E aí, para já dar aqui o bizu, ia dar esses resultados aqui. A gente usa a mesma metodologia, as mesmas relações trigonométricas para sumir com y que vai ficar aqui. E aí, no caso do arco cosseno, foi o que a gente acabou de achar. O arco cosseno vai ser a mesma coisa com negativo, e o arco tangente vai ter essa carinha aqui. Esses são os mais importantes, mas você pode acabar se deparando também com esses rapazes aqui, que são arco cotangente, arco secante e arco cossecante. Isso aqui fica longo de falar, né? Que vai dar menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado, e aqui vai ter uma expressão um pouquinho mais confusa, que vai ter um módulo, e isso aqui é um negativo desse aqui, beleza? Você pode gravar, ou então pode deduzir isso nas horas, na hora da prova. Mas geralmente nas provas eles dão um formulário com essas derivadas que são um pouco mais complexas, derivadas de função inversa trigonométrica. Mas um detalhe que você tem que gravar, tem que guardar na hora de fazer essas provas, é que existem duas formas de você escrever arco. Você pode colocar um arc e a função trigonométrica, arc tangente, ou poderia ser tan no caso de tangente, ao invés de tg. Ou você pode colocar um índice menos 1 em cima da tangente. Só que cuidado com esse índice menos 1, porque se ele estiver aqui, ele está dizendo arco. Se ele estiver aqui, ele está dizendo o inverso. Então isso aqui, o menos 1 do lado de fora, é 1 sobre tangente, beleza? Então é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.